2 Samuel, capítulo 21, tá bom? Vou tirar o microfone meu aqui. Então, na segunda Samuel, o texto vai falar sobre um erro de Saul, né? Que Saul procura, ele acaba, Saul tinha prometido proteger o povo de Gibeá, só que ele faz exatamente o contrário, né? Então ele vai lá e extermina o povo de Gibeá. Só que por causa desse erro, o povo de Israel é confrontado, né, por Davi, quando é o reinado de Davi, que aí Saul já havia morrido, e o povo de um remanescente do povo de Gibeá pede para que seja feita a justiça do povo, né? E eles perguntam, aí Davi pergunta para eles o que que eles queriam que fosse feito. E Davi pergunta e eles falam assim, ó, eu quero então que 7 pessoas sejam enforcadas, entendeu? Para vingar a morte do povo de Gibeá, os gibeonitas. E aí o que acontece? Davi aceita, né? Não que Deus aceitasse, eu li isso no comentário que eu estava pesquisando. Deus não foi, não que Deus fosse a favor disso, mas Deus aceitou isso, vamos dizer assim, como, como certo, porque foi um erro alheio, né? Foi um erro alheio de Saul, entendeu? E é isso daí, o comentário que eu queria fazer era esse. Se o Sérgio quer falar mais alguma coisa, quer falar mais alguma coisa sobre esse texto, foi um erro alheio, né? E aí eles enforcam, né? Eles enforcam, quando eles escolhem as pessoas para. Eu vou só concluir, né? Quando eles vão escolher as pessoas para ir para forca lá, né? Que eles vão escolher as 7 pessoas. Davi escolhe, não coloca nem Mefibosete, e aí ele escolhe pessoas que ele tinha jurado a Deus que ia proteger elas, né? Ele tinha feito esse juramento, e que ele escolhe pessoas ali que talvez mereciam ser enforcadas ali, né? Agora eu não lembro agora o nome das pessoas que foram escolhidas. Eu não estou com a Bíblia aqui para falar. Mas aí ele escolhe 7 pessoas, essas 7 pessoas elas vão para a forca e eles enforcam as 7 pessoas. Pode falar, Sérgio. Beleza. Obrigado, Rogério, pelo comentário. E é bacana isso. Tem algo importante também que a gente nota. A primeira coisa é a questão da fome, né? Houve uma fome em Israel. E Davi, ele tem um lance muito importante, né? Todos os acontecimentos, ele coloca debaixo da soberania de Deus, do controle de Deus. Então ele está olhando, ele sempre olha para Deus nas suas situações da sua vida e do seu reinado. E ele olha isso e ele acha que eu ter alguma coisa errada. E ele vai consultar Deus. E Deus responde para ele, sim, de fato tem algo errado, sim. Essa história é mais antiga do que a questão de Saul de ter matado os gibeonitas, na verdade, é por conta do que ocorreu lá em Josué, capítulo 9, quando fala que os gibeonitas, eles se apresentaram para Josué como se fossem de muito longe. Por quê? Até aquele momento, o povo de Israel era puro poder, literalmente. Eles estavam detonando todo mundo que estava em volta
ninguém segurava os caras, e todo mundo que ia estava ali do lado, eles estavam destruindo. E aí, esse povo foi muito sagaz. Eles vieram, falaram que vieram de muito longe, eles colocaram roupas velhas, colocaram um pão velho, colocaram as sandálias velhas, para mostrar o quê? Olha, nós estamos vindo bem de longe, estamos pedindo paz, a gente não quer, já que a gente é de muito longe, a gente quer ter paz com vocês, Israel. Josué, diz o texto que Josué, ninguém consultou a Deus. Depois pega para o fazer barulho. E aí fez assim, menina, só um minutinho, gente. Sem usar celular. Porque não pode usar celular aqui, senão interfere. Voltando, olha a questão importante. E aí eles vêm de muito perto, de poucos quilômetros, eles não conheciam esses amorreus. Quem tá aqui hoje? Já pegou a Nick. Oi! Cadê a Nick? Olá. Tudo bem? Oi, Nick. Olha quem tá aqui, ó. Quando é que você vai vir na casa da tia também? Tem que vir aqui ficar com a tia também. Né, Nick? E aí, eles vêm, na verdade, de muito perto, e eles fazem essa estratégia justamente para que não, eles continuassem morando lá em paz. Ocorre que, passado pouco tempo, os israelitas descobrem isso, e aí o que eles vão fazer? Eles já fizeram um pacto. E Deus deixa muito claro que a aliança que foi feita com os gibeonitas, eles vão ter que cumprir. Tanto é que os gibeonitas são atacados por um outro povo e Israel tem que defender. Obrigatoriamente, porque agora eles são irmãos. Olha como é pacto. Deus leva a sério um pacto. E o mais legal de tudo isso é que os textos que a gente vai ler vai ser falado sobre isso. O Deus de pacto é maior, ele é muito maior do que religião, é muito mais do que nações. Porque ele está abençoando um povo estrangeiro. Ele está falando, não, você fez um acordo com esse povo estrangeiro e vocês têm uma aliança com ele, vocês não podem quebrar essa aliança. Sim. Então, e Deus toma isso, essas dores dos gibeonitas para si. E fala, o que Saul fez foi terrível. Sabe por que Saul fez isso? Porque os gibeonitas estavam do lado da cidade natal dele. Ele era um benjamita, ele estava bem do lado. Então, ele quis mesmo exterminar os caras, aumentar a propriedade dele. Então, ele foi sagaz. E Deus não perdoou isso, porque não houve arrependimento. E aí existe essa que no Velho Testamento é declarado como uma justiça de sangue, de derramamento de sangue. Então, olho por olho, dente por dente. Então, ora, se você matou, você deve morrer. Então, essa é a lei. A lei dizia isso. Então, Deus está requerendo isso. Então, é algo muito além. Deus está requerendo, porque a ordem, tanto é que o final do versículo, do capítulo, vai dizer o quê? Aí Deus voltou a abençoar Israel. Acabou a fome. Então é uma ordem divina e não uma revolta dos gibeonitas. E é feito a justiça de Deus. Então, mas ao mesmo tempo Davi olha para essa situação, como o Rogério disse, né? Ele se compadece deles, mas também ele se compadece da concubina de Saul, que vai chorar pelos seus. Diz o texto que o corpo ficou exposto dia e noite, e ela ficou dia e noite velando o corpo. Davi soube disso e fez um enterro digno, não só para ele, mas também para Saul e Jonatas, cuja os ossos tinham sido roubados, e ele faz um enterro digno. Então, esse é o pano de fundo que tem. Um Deus que ele faz justiça a todos. Ele não faz justiça para o seu clube, né? Ele não faz justiça para os crentes, ele faz justiça para todos.
E no capítulo Isso é 22, justo, né? Isso é justo, né? no capítulo 22 é o louvor de Davi. Esse eu vou pegar só dois trechos que eu achei legal. Que esse é o Salmo 18, na verdade, e eu acho legal como Davi se retrata a Deus. Ele diz que o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza. Ele podia muito bem ter dito que, eu fiquei pensando essa tarde, ele podia ter muito dito, o Senhor é meu palácio, o Senhor é meu templo. Palácio seria até legal, o Senhor é meu palácio. Mas, na verdade, ele fala que o Senhor é a rocha, justamente para mostrar aonde ele teve os maiores encontros com ele, com Deus, foi quando ele estava nas cavernas, na rocha. Porque quando ele diz rocha aqui, ele está dizendo esconderijo. Então, Davi olha para esses momentos de dificuldades e exalta eles, e ele se lembra do Deus que se fez conhecido nesses momentos de dificuldade. Então, o Deus de Israel, o Deus, perdão, de Davi, ele logo, a primeira frase dele, o Senhor é minha rocha. Então, isso significa muito. Deus é o Deus da nossa dificuldade, e essa dificuldade, ela se torna em baluarte para nós. Um momento de paz, de Onde, amor. mesmo no sofrimento, quando a gente está com ele, a gente se sente aliviado. E outro trecho que eu achei muito bonito é quando ele diz que no versículo 22 do capítulo 22, ele fala que pois eu guardei os caminhos do Senhor, não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. O que ele quer dizer com isso? Olha, ele fala que ele não está falando de um pecado em si. Ele está falando, eu não cometi a perversidade de ficar longe de ti. A pior coisa que pode nos acontecer é ficarmos longe de Deus. Porque quando nós cometemos pecado, e nós cometemos pecado, eles nos fazem nos sentir distantes. Mas quando nós voluntariamente nos distanciamos de Deus, isso é uma perversidade segundo Davi. Então, o desejo dele é, por mais que ele erre, por mais que ele falhe, ele nunca quer estar longe de Deus. Então, achei muito bacana esse versículo. Algum comentário sobre esses textos? Rogério, você está aí? Eu só estou ouvindo não estou te vendo aqui. Você está aí? Acho que não. Rogério? Acho que não. Deixa eu ver aqui. Dar uma mensagem aqui para ele. Ah, tá aqui. Tá aqui. A imagem dele voltou. Tô aqui. Tá, beleza. Algum comentário sobre esses textos que a gente falou? Não, é porque a única coisa que, assim, você falou, a única coisa que, a coisa a mais triste, a mais terrível de todas é a gente ficar distante de Deus, né? Não existe coisa pior do que isso. Essa distância, ela é como o próprio mesmo Davi disse, né? Meus ossos se consumiam. Porque naquele momento ele se sentia distante. E isso é uma calamidade, de fato, né? No capítulo 23, aqui a gente já está nas últimas palavras de Davi, e aqui ele repete a palavra rocha, que Deus é a rocha. No versículo 5 ele fala uma coisa bem legal. A minha dinastia está de bem com Deus. Então, ela está garantida. Certamente me fará prosperar, concederá tudo quanto eu desejo. É muito interessante essa fala de Davi. Pode parecer arrogante, mas não é. Na verdade, ele não está se baseando nele mesmo. Ele está se baseando em Deus. Ele está olhando para Deus, porque Deus é que fez a aliança.
Então, essa é a grande diferença. Então, essa confiança exacerbada pode parecer para alguém que seja arrogância, mas na verdade não. É pelo contrário. A confiança dele é tão grande em Deus que ele olha para isso, tenho certeza de que o pacto é dele. Aqui a gente vai falar sobre os guerreiros de Davi, que também é uma parte muito legal. Não sei se vocês conheciam esse texto. Fala de alguns homens. Um que, por exemplo, matou 800 homens. Isso é fantástico. Outro que, estando sozinho na batalha, porque o exército recua, ele vai e continua batalhando e a sua espada fica grudada na sua mão. Então, com o sangue dos outros. Então, isso grudou, ficou de carne viva. Isso é uma coisa assim, bem interessante. Outro que também lutou sozinho foi o Samar. Outro que também ocorre é o próprio Abissai, que diz que ele matou 300 homens. Teve outro também, o Benaia, que ele mata 2 guerreiros grandes, e ainda cai no buraco e mata um leão, e ainda ele mata um egípcio com um cajado. Então, é fantástico, os caras são feras. Até eu brinquei no vídeo de hoje, os super-heróis, porque na verdade eles são super-heróis. Mas algo mais interessante que acontece aqui é um fato que é um desses 30, ele está falando de 30 e cita 3 que são super poderosos. Mas diz desses 30 que 3 deles foram visitar Davi no acampamento, onde ele estava, acampamento, melhor dizendo, ele estava na rocha, ele estava lá em Adulão, na caverna. E ele está na caverna e ele diz que, ai, que vontade de beber aquelas águas de Atibaia, ou melhor dizendo, de Belém, águas puras, né? E, na verdade, alguém ouve, 3 camaradas ouvem, eles tomam isso como um compromisso de tanto amor que eles tinham por Davi, tanto respeito. O mais legal de tudo, dessa liderança de Davi, mostra a diferença de um líder e um tirano. Um líder e um mero mercenário. Ele não pediu, porque o líder não precisa pedir. O líder fala, o grande líder, o seu exemplo e o seu bem-estar é tão respondido de forma tão íntegra e tão rápida que aqueles homens atravessam o acampamento filisteu que estava lá em Belém só para pegar água para Davi. E quando Davi recebe essa água e eles falam, olha, essa água, Davi, veio de lá. E Davi vai, quando eu acho que ele devia indo beber, o quê? Jamais eu vou beber essa água. Essa água, ela para mim é como se eu estivesse bebendo o seu sangue, o sangue de vocês. E ele pega essa água e derrama, como diz o texto, em oferta a Deus. Ele oferece a Deus. Joga na terra. Na terra, uma oferta ao Senhor. Então, é muita honra, né? Então, isso mostra que uma liderança onde é sincera, por mais que ela seja defeituosa, cheia de defeitos, mas quando ela é sincera e apaixonada, ela acaba criando Ela atrai pessoas, né? pessoas Para cuidar dele, para zelar dele, para protegê-lo, para realizar o seu desejo, né? Muito lindo. E no 24, ocorre uma coisa que é o recenseamento. Davi, ele comete o pecado de pedir um censo de Israel e de Judá. Diz o texto que Joabe, quando ouviu isso, falou, o que você está fazendo, Davi? Davi, não faz sentido você pedir isso. Mas aí a gente pode ler esse texto e falar, não, mas eu estou querendo saber quantas pessoas tem. Deus conhece o coração do homem e sabia o intento de Davi, e não é à toa que ele tem essa reação, o próprio Deus, posteriormente, porque isso é um pecado grave que ele vai, porque ele está mostrando que ele está confiando no seu exército, nos seus homens, nos seus 800 mil homens que ele tinha, e não em Deus.
Então, essa é a grande ofensa, o grande pecado. E Deus, ele... Porque ele queria saber o tempo para quê? Justamente para mostrar, para saber o quanto poderoso ele era. Quantos soldados tinha? Nada melhor de soldados ou do rei? De soldados. Então, sabendo disso, ele sabia que teria, na verdade, um censo total de Israel para saber quem eram os homens aptos para a batalha. Que deu 800 mil homens. Saber, tipo uma busca, né? E aí, com isso ira a Deus, porque isso é interessante a gente pensar, né? Por que com Davi isso? Porque Davi, quanto mais se é dado, mais se é cobrado. Davi era um homem muito íntimo de Deus. E as pessoas que são mais íntimas de Deus, elas são sempre mais cobradas. Se fosse qualquer outro rei, acho que não teria tanto problema. Mas com Davi tem. E Davi, ele vai responder isso de uma forma onde o Gade, o profeta, fala, olha, Deus te deu 3 possibilidades, Davi, de castigo. Então, escolhe. Isso é bem legal. 3 dias de praga em Israel. Pensa bem, hein? Não, melhor dizendo, começa aqui no 13. 3 anos de fome, 3 meses fugindo de adversários ou 3 dias de praga? Aí Davi pensa assim, é melhor estar na mão de Deus do que dos homens, porque Deus é misericordioso. Eu não quero ficar 3 anos na mão dos adversários, 3 anos de fome é muita coisa. Vamos lá, uma praga de 3 dias não pode ser tão ruim. Pior que foi. Matou 70 mil homens, 70 mil pessoas morreram. E aí, Davi fica numa extrema angústia. Agora eu entendi a coisa da história, né? Porque ele nunca imaginou, né, que isso pudesse acontecer. Se fosse tão grave. E ele diz, basta, né, já basta. E foi exatamente onde Deus queria corrigir. Diz o texto, que até a Cris comentou, né? Mas por que está escrito Jesus, Deus, Senhor se arrependeu? Sempre é uma forma que a gente chama de antropomorfismo, que é a gente colocar os nossos sentimentos humanos, como se Deus os tivesse e respondesse da mesma forma. Então, por exemplo, Deus não se arrepende. Ele não pode se arrepender porque ele é perfeito, ele não erra. Então, é só para que nós entendemos qual foi a atitude de Deus. É como se quisesse dizer. Então, Deus cessou sua ira, simplesmente, cessou sua ira. Então, mas não se arrependeu. Mas é uma forma de a gente entender. E ele para bem na divisa ali com Israel, com Jerusalém, um terreno que mais que interessante é onde é construído o templo. É ali naquela região de Araúna. E Davi vai, e quando ele chega naquela região, aquela propriedade, Araúna fala, nossa, Senhor, eu te dou, isso é de graça, o senhor pode tomar para si, o senhor é o rei. Ele fala uma frase muito importante que ele diz, eu não vou fazer nada do que não me custe. Então ele vai lá e paga por um preço justo e oferece a Deus e ali se cessa aquela praga. Então, muitos inocentes morreram, né? Aí essa tarde eu fiquei pensando nisso, né? Situações que a gente não consegue entender, né, de forma plena, né? Porque o erro de um homem reflete para 70 mil pessoas, né? 70 mil pessoas morreram por conta de uma atitude. Mas isso são coisas que marcam, né, para todos, que ficou impresso para todos aqueles que sobreviveram, que Deus está no controle, que Deus é um Deus justo, ele é um Deus amoroso e um Deus justo. E nós precisamos depender dele, né? Então, e aqui a gente já encerra Samuel, capítulo 24, ainda não encerra a história de Davi em si, que vai se falar ainda em 1 Reis, capítulo 1, da sua morte.
mas assim, o livro ele acaba terminando de uma forma triste, né? Porque ocorre essa situação. O autor, ele, depois de algo tão glorioso que foram os seus grandes guerreiros, mas ele é muito sincero, o livro é sincero, como a Bíblia é sincera, e mostra a nossa falha de queremos muitas vezes soltar da mão do papai. Algum comentário desse texto? Raquel? Não, é tudo muito profundo, né? Tudo muito faz a gente pensar no amor de Deus, né? E a graça ela já estava, né, no Velho Testamento, Sim, mesmo antes de Jesus. sim. Porque essa atitude de parar, né? Essa atitude de parar de Deus e aceitar a oferta de Davi, e ali ele começa a trabalhar no coração deles, né? Esse versículo 24 eu achei legal, que eu fui puro de coração para com ele e me guardei do meu pecado. Como no 22 ao 24. Pois eu tenho guardado os caminhos de Deus, tenho cometido mal de abandonar o meu Deus, porque todos os seus mandamentos estavam diante de mim e não me afastei dos seus decretos. Ou seja, ele não esqueceu o Senhor, né? E tinha ele por perto. E ele foi puro de coração para com ele e se guardou do seu pecado. Ou seja, ele se reconhecia, ele reconhecia o pecado dele. Então, ele podia estar passando por momentos bem difíceis, até vacilar, cair, passar por lutas, né? De ser dominado pelo pecado. Mas ele reconhecia o pecado. Então, ele... Por quê? Porque ele se lembrava dos decretos do Senhor. Então, isso para ele é gratificante, né? Tipo, reconhecer, eu sou pecador e necessito do meu Deus todos os dias da minha vida. Eu achei muito bonito esse versículo. Isso traz também a questão da autorresponsabilidade, né? Davi não era um tipo de homem que ficava culpando os outros, ele assumia. Exatamente. Pequei, fui eu que fiz, sou eu. Reconhecia o pecado nele. Isso é muito legal, você falou, é verdade. Isso é importante, né? Porque quando então, você a gente tinha que ser reconhece... treinado assim, né? Eu estava conversando com isso para o Sérgio, que a criança, ela desde pequenininha, ela tem que ser educada. A gente tem que parar com a ideia de que o pecado é algo horrível. Ah, eu não sou pecador. Ai, não, eu não vou pecar. Ai, o pecado vai me deixar uma pessoa horrível, sabe? E isso tudo é muita tortura para a cabeça da criança. E ela acaba crescendo com isso, com esse sentimento. A gente se torna adulto com esse sentimento. Então a gente quer esconder nossos pecados, quer fingir ele, quer disfarçar ele, mas a gente não trata não quer assumir, não quer assumir nem pra gente. Quando a gente reconhece ele, a gente trata ele. Aí ocorre arrependimento e ocorre perdão. Né? Dá nome ao pecado, que é o que eu sempre gosto de falar para as crianças. Então essa lição, isso que Davi fazia, era isso. Ele simplesmente reconhecia o pecado dele. Não importa o que acontecesse, quantas vezes ele caísse, ele sabia que ele era do Senhor. Nada mudaria. Nada, né? É muito importante. E daí a gente começa agora em Salmo 73 até o 76. E o legal desses salmos é que a gente está inaugurando agora o terceiro livro. O livro de Salmos, 150. Essa é a terceira parte. E esses quatro primeiros são de Asaf. Asaf, ele está um pouco já à frente de Davi. E esse é um salmo muito, 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 muito importante mesmo. Muito importante. Então eu falei para a Cris que ela quer meditar. Ele estuda bastante, porque esse salmo pode espremer, porque ele tem muita coisa para sair. O Asaf, eu nunca tinha ouvido falar dele. Sim, o Asaf, e é muito legal. Eu, sinceramente, é um dos salmos que eu mais gosto, o deles, né, de Asaf, os 73 e os 77, eles são
de uma profundidade muito grande, e a Cris vai comentar. Então, o primeiro versículo que ele já começa falando como Deus é bom para Israel, né? Para aqueles que são puros de coração. Então, ele já vê de cara, ele já deixa expresso de cara como é bom ser fiel a Deus, né? Tipo, vale muito a pena, é muito bom. Então, eu senti que ele quis dizer isso, né? E antes de começar um texto bem pesado, né? Ele fez aquela declaração. Então, o texto, ele fala de pessoas, né? Que estão em sua volta, pessoas que são prósperas, que são ímpios que estão prosperando, pessoas más que estão prosperando, pessoas na justiça, na lealdade, pessoas que, aqui no versículo, quando a morte se aproxima, eles não passam pelo sofrimento, e até lá tem um corpo saudável e forte, que estão livres de fardos de todos os outros homens, como se eles não se importassem com os problemas dos outros, né? Ou seja, ele percebia essa frieza nessas pessoas. Ele devia ser vítima disso, né? De sentir que aquelas pessoas não estavam se importando com ele, com o sofrimento dele. Né, meu amor? Para ele escrever isso, ele podia ter sentido isso, né? Continua. Por isso, o orgulho você vê aquelas pessoas de colar, com violência, com maldade, maquinando mal, zombando, sempre com má intenção, arrogantes, deprimidos. E eles arrogam o céu para assim como a língua aposta da terra. Eu tirei do versículo 6 ao 9 que ele sempre, as pessoas planejam o mal, e elas são egoístas o tempo todo. Ou seja, elas estão sempre maquinando o mal para ter benefício próprio, né? Pensando apenas em si. E depois, nos próximos versículos, a partir do 12, ele fala assim são os ímpios, sempre tranquilos e aumentando as suas riquezas. Ele não queria mal, e ele não deseja o mal, né? Que o mal o aflige e o afetaria, que ele seria afligido. Foi inútil manter meu coração puro e meus mãos lavadas em você. O dia inteiro estou afligido, meu castigo dele, todas as minhas. Mas por mais que ele queira, né, ser inocente, manter a mente sana, o mal que impera, né, ao nosso redor, ele nos aflige, ele nos afeta. Você pode estar super bem na sua casa, o dia todo orando, cantando, louvando a Deus, exaltando o Senhor. E aí você sai na rua, o mal está em sua volta, ou está na TV, ou está em seu parente mais próximo. Ele vem, o que ele te faz? Te afeta. Você já fica com raiva, fica com ódio, ou fica com ciúmes, ou fica desanimado, ou deprimido. Ou seja, nós não estamos livres disso. Não estamos impunes desse mal, né, do pecado. Não adianta, não tem jeito, né? Depois, Deus mostra o final deles, como se Deus viesse com bálsamo, com conforto. Deus mostra para ele o final desse povo. Então, ele não deve invejá-los, porque toda a riqueza e o poder não valerão a pena no final. Quando compreendi qual seria o destino dos ímpios, certamente tu os pões em terrenos de regadio e os fazes cair em ruína. É como se ele já começasse a visualizar o final trágico dessas pessoas que seriam perdidas, né, meu amor? Não continua. De repente, eles são destruídos completamente, tomados de pavor. São como um sonho que vai quando acordam. E Adonai, quando levantares, tu os farás desaparecer. Ou seja, toda a riqueza e poder não valerá a pena no dia do juízo final, né? No dia que o Senhor vir for fazer justiça, ou até mesmo aqui na terra, né? Porque ele faz justiça na terra também. Quando eu estava amargurado e no íntimo sentia inveja, agia como ignorante. Ou seja, ele reconhece que outrora ele foi tolo, por não ver o fim que isso leva as pessoas assim, né? Que ele, na verdade, ele se sentiu envergonhado, porque ele viu que ele olhava com um olhar de inveja e de injustiça, sendo que, na verdade, ele tinha que olhar com um olhar de misericórdia, porque o final dessas pessoas
é dolorido, né? É trágico, é sofrimento durante a vida e ela nem percebe. Então, Senhor, tu me guiarás, versículo 24, tu me guiarás com teu conselho e depois me receberás com honra. Ou seja, isso não tem preço, né? Não que a gente não vá sofrer, a gente vai sofrer todo o tempo. Vamos estar rodeados do pecado todo o tempo. Vamos ter desejo de cometer erros todo o tempo. Vamos ser afetados que nos envolvem em seus pecados, né? Nos gerando ódio, rancor, ira e coisas, e vamos ser afetados, né? Mas nós sabemos que Deus está conosco, né? A gente sabe que Ele está do nosso lado e isso não tem preço. A quem tem no céu se não a ti? Deus é meu tudo, o que vou querer mais? Mais nada, né? Minha mente e meu corpo podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e minha porção para sempre. Então, mesmo que por um momento eu fraqueje, me desvie ou me distraia, Deus está no meu ser. Deus é o meu refúgio e nada pode me separar dele. Então, eu achei muito, muito, muito lindo mesmo esse versículo. Muito intenso. Legal. De fato, tem toda essa verdade, mas tem um detalhe aqui que é muito importante a gente citar, é que o grande problema aqui de Asaf é o olhar. Quando ele entra no santuário de Deus, como ele diz no versículo... deixa eu voltar aqui. Ele diz que ele teve inveja e ele começa a declarar todas essas coisas. Aqui no versículo 13, né, ele percebe que foi inútil. Ah, não, perdão. Tá. No versículo 16, quando ele fala que isso tudo, para mim, era muito complicado, era muito difícil. Era muito difícil ficar olhando para essa situação e não entender. E isso estava me amargurando. Esse olhar estava me frustrando. E aí ele entra no santuário, ele entra na rocha, ele entra na caverna. Quando Asaf entra na caverna, ele descobre, Deus mostra para ele qual é o destino dos ímpios, mas também que o olhar dele estava errado. O primeiro olhar que estava errado é que achar que os ímpios não sofrem. Esse olhar que muitas vezes a gente olha coisas muito além, que não são. Então falar que, nossa, eles morrem todos felizes, morrem com passarinhos levando ele para não sei aonde, para o porvir. Não, eles sofrem sim. Então é um pensamento de quem está amargurado, quem está cheio de inveja. Que quem está cheio de inveja, ele mesmo diz não isso. Não só por esse lado, tem o outro lado também, né? De você olhar a pessoa achando que por que ela tem aquilo, né? Ela consegue aquilo, por que eu não consigo? Então, e não é inveja, justamente porque é. começa a olhar só de um lado. Quando você começa a olhar, digamos, a Deus, né, a fortuna de alguém, e você não analisar tudo que tem por trás disso, ele conquistou, ele foi atrás, ele trabalhava 18 horas por dia, sei lá. Mas independente, quando você só olha para o outro de um foco só, você corre esse risco. Então, e você não analisa, ele não conseguia nem analisar o sofrimento que eles poderiam ter, porque ele estava sofrendo. Esse é o fato. Ele está sofrendo. E esse sofrimento, se ele em algum segundo ele não via nos outros, nos ímpios, ele julgava que eles nunca sofriam. Então, na verdade, Deus faz uma cura no olhar tem dele. Aquela visão de crer que a pessoa é abençoada por merecer, ou ela é próspera por merecer. Sim. Ou se eu não sou é porque eu não mereço, é porque eu não sou capaz. Então tem todo esse julgamento, né? Sim. Que gera uma falsa, né? Uma falsa visão mesmo. E é por isso que é importante. Asaf pensava igual aquelas pessoas que ficam, né? Mas será que Deus não está vendo? Por que eu, que sou tão bom, não sou abençoado? Fulano que é ruim é abençoado e eu não. Fica olhando para a bênção do outro e não consegue enxergar aquilo que Deus faz com ele, né? Exatamente, porque
A gente percebe isso nele, né? Ele tem essa atitude. Então, nesses versículos a partir do 19 que eu fui conseguir imaginar isso também, que toda a riqueza e poder não vai valer nada para essas pessoas que estão perdidas, né? Sim. Então, E isso vale só a pena. quando ele entrou no santuário de Deus. Por isso que ele tinha que, o olhar dele tinha que ser de misericórdia, tinha que se encher de misericórdia dessas pessoas, não do contrário, né? E isso só conseguiu justamente porque ele entrou no santuário. E no santuário a gente consegue ver, igual no final que ele diz, que o que tenho eu no céu? Ou seja, eu estou olhando para um ímpio e desejando as suas riquezas, sendo que o meu bem maior se chama Deus de Israel. Que ele fala, o que eu tenho nos céus além de ti? O que há na terra, nada mais além de ti. Ou seja, o Senhor é suficiente para mim, né? E ele encerra justamente como no início. Isso é uma forma dos Salmos, sempre o primeiro versículo ele repete toda a ideia, ele já dá um resumo da ideia, que o Senhor é bom. Ele volta dizendo o quê? Porque é bom estar perto de Deus. Primeiro ele reconhece que Deus é bom, mas mais do que bom, é bom estar perto do que é bom. É bom estar perto Legal de que Deus. esse capítulo, essa história veio em seguida do Salmo 72, né, que fala que o versículo acaba sendo Davi pedindo para o Senhor, né? A súplica dele era que ele fosse um homem justo, que ele fosse um homem que reinasse com justiça, com o único fim de que as pessoas humildes, né, recebessem, fossem abençoadas, né, e os opressores fossem libertos, os fracos, os oprimidos também, e os agressores fossem derrotados. Então, ele queria ser justo para isso, para não ter esse olhar, né? Esse olhar de inveja, o olhar de poder, mas sim o olhar de misericórdia. Então, o pedido de Davi é muito humilde, eu achei muito lindo. E combinou com esse texto, né? Que foi exatamente o que faltava nesse povo, né? Salmo 74, ele vai falar também algo, Asaf vai falar algo mais duro, ele vai sentir dores, porque agora ele está vendo os santuários sendo destruídos, queimados, e ele não vê de forma alguma a ação de Deus. E ele questiona isso no versículo 9. Onde estão os seus sinais milagrosos? Cadê os seus profetas? E muitas vezes esse desespero que nos acomete, e é muito, muito importante que ele comece a ter esse olhar de dizer que o oprimido, não deixes que o oprimido se retire humilhado, faz o pobre, faz que o pobre, o necessitado, louve o teu nome. E aí ele fala no versículo 22, levanta-te, ó Senhor, levanta-te, ó Senhor, e defende a tua causa. Lembra dos insensatos, lembra de como os insensatos zombam de ti, sem cessar. Então, aqui é um desabafo de um homem que está em puro desespero e muitas vezes sem resposta, né? E isso é um fato que ocorre conosco, né? Muitas vezes, extrema angústia, a gente não saber exatamente o que está acontecendo, como agir, o que eu faço. E esse é um salmo denso, né? Bem pesado. Aí, no 75, foi? O que você falou é bem intenso, bem pesado. Eu falei, Porque, de fato, é muito duro, né? São situações que, como a gente gostaria, muitas vezes Deus falasse, Deus agisse, Deus se movesse. E esse grito de levanta-te, ó Deus, é algo muito, muito sério, muito sério. É como se eu quisesse dizer, o Senhor está à parte, o Senhor não está perto. É o versículo anterior, né, que diz... Faz alguma coisa, né? Faz alguma coisa, meu Deus. Isso é muito duro. E é muito legal, Salmo por conta disso, né? Não há uma esconder sentimentos, não há uma camuflagem, não há o que esses dias até ouvi, por exemplo, no livro do Alcorão dos muçulmanos, é tudo certinho, é tudo bonitinho, é tudo muito perfeito.
E aí estavam até falando, nossa, é justamente porque vem de Deus. Na verdade, é muito pelo contrário, né? Vem de um homem que desejou tudo bonitinho. E, na verdade, a Bíblia, ela mostra descaradamente todo ser humano que nós somos, né? Em todos os sentidos, né? No capítulo 75, ele continua com essa questão de justiça, né? Não tem muito comentário desse, não tem muitos. Eu já vou para o 76 e eu achei muito bacana como ele coloca isso. Resplandes de luz, és mais majestoso que os montes cheios de despojos, falando de Deus. Somente tu és temível, que poderá permanecer diante de ti quando estiveres irado? A tua ira contra os homens redundará em teu louvor, e os sobreviventes da tua ira se refrearão. Muito legal isso, porque mesmo na justiça, na ira de Deus, isso a gente pode falar de nós mesmos, nos transforma isso em louvor a Ele mesmo, porque quando Ele age como um pai que vai nos castigar no sentido de disciplinar, até nisso a gente encontra conforto. E isso até nisso redunda em louvor a Ele. Então isso é muito legal. Da professora de casou, né, das crianças. Para mim, esse é um dos maiores milagres que Jesus opera em nós até hoje. É mais do que fazer o homem andar nas águas ou fazer o cego enxergar ou deixar de andar. Eu acho que é muito mais. É um milagre em nós de seres incapazes, né, não merecedores, e ele fazer essa transformação, né, essa cura. É muito bonito, né? E a gente vai agora para Jeremias 34, onde Jeremias dá mais uma frase muito forte para Zedequias, mais uma vez. Ele vai falar para Zedequias, Zedequias, se entrega a Zedequias. E Zedequias toma até uma atitude interessante logo em seguida, porque a história aqui é seguida, de fato, cronologicamente, porque ele tem uma atitude de libertar os escravos hebreus. Porque na lei de Israel está escrito que a cada 6 anos era libertado os escravos. E justamente para quê? Para que o sistema sempre se reiniciasse. Isso é muito bonito de se falar. O famoso ano do jubileu, 49 anos. A cada 49 anos, todo o sistema era recontado. É engraçado que nem capitalismo, nem socialismo não chega nem perto ao sistema perfeito de Deus. Eu vou explicar o porquê que ele é perfeitíssimo. Você imagina assim, seu pai, sua mãe não foram bons pais. E aí, isso eu estou falando como se você estivesse no contexto de Israel. E aí você é um cara que se endivida todo, você pega dinheiro com os agiotas, está todo enrolado. E aí você acaba com a sua família, você destrói a sua família. E seus filhos? Então, aí você piora a situação. Você deve tanto que aí você não tem como pagar, e para você pagar, você tem que vender seus filhos como escravos. Era comum isso. Então, você morre e seus filhos foram vendidos como escravos. A lei de Deus era tão perfeita que, para não ocorresse uma tal injustiça dessa, os escravos hebreus eram libertos a cada 6 anos. Então, no 7º ano, ele era liberto. Para quê? Para que ele começasse uma nova vida. E aos 49 anos, era perdoado todas as dívidas.
Então, além de ser liberto, ainda é perdoado todas as dívidas. Você tinha dívidas, tudo era zerado. Para quê? Para que ninguém ficasse muito rico e ninguém ficasse muito pobre. Isso é perfeito. A lei de Deus era perfeita, perfeita, perfeita. O ano de jubileu e esses anos, a cada 7 anos de zerar, é coisa divina mesmo, né? Coisa que veio dos céus mesmo, e ninguém nunca imaginou fazer isso. Engraçado, né? Por que a gente não faz isso nos nossos dias? Seria perfeito, perfeito. A gente ia zerar muitas coisas, muitas coisas. E aí, o que acontece? Zedequias tem uma ideia. Vou fazer isso, vou libertar, e aí, Deus, eu vou ficar aqui com Deus, eu não vou precisar voltar para ir para Babilônia, me entregar para Nabucodonosor. O que aconteceu? Por conta de uma atitude dos egípcios de começarem a querer atacar, meio que proteger Israel, eles sabem, Zedequias, que eles estão indo, e os babilônios também sabem, os babilônios preferem recuar. E por conta disso, na verdade, esse recuo não foi por medo, mas simplesmente para juntar mais homens e que depois eles iam atacar anos depois todo mundo. Só que Zedequias leu o quê? Ele leu o que ele queria ler, que é justamente, olha, beleza, Deus está comigo, eu sou amado do Senhor, ele esqueceu todos os meus pecados, tudo que eu fiz, ele esqueceu meus ídolos que eu tenho aqui, bacana, só porque eu cumpri isso. Então, o que aconteceu? Deixou quieto, porque logo em seguida os outros começaram os senhores começaram a escravizar novamente aqueles que ele tinha liberto. E aonde Deus fica extremamente irado. E aí diz, tudo bem, vocês entenderam isso, né? Tá bom. Agora, como diz aqui o texto, vocês vão ser libertos. Sabe para quê? Vocês vão ser libertos pela espada, pela peste, pela fome. Para que vocês sejam um objeto de terror. Então, ele deixa muito claro, Deus é um Deus justo, é um Deus que se importa com os pobres, com os humildes. É um Deus cujo coração, como a gente tem lido aqui no livro de Jeremias, o coração de Deus está com os pobres, com as viúvas, com os órfãos, com os que sofrem, e agora com o nosso contexto, com os discriminados, com todos. Então, é muito legal a gente ver esse Deus sempre se mostrando o Deus que se preocupa com os pequenos. E aí no capítulo 35 ele vai falar de outro pequeno, os recabitas. Quem já ouviu falar dos recabitas, esse texto aqui, de Jeremias 35? É um texto muito legal. Quem eram os recabitas? Eles eram os nômades que viviam ali na região próxima de Jerusalém. Na verdade, eles já estavam aqui na história já há uns 200 anos. Muito interessante isso, eles não vieram do nada. Eu li um comentário aqui que eu achei muito bacana, deixa eu até pegar aqui, que fala justamente disso, que eles não apareceram do nada. 34, 35, né? Eles, os recabitas, eles já viviam naquela região e eles foram... cadê? Eu não estou achando aqui o texto, achei que eu tivesse marcado, porque eles foram... acho que aqui. Aqui, eles participaram ativamente na destruição selvagem da família de Acabe, em 840 a.C., e do massacre dos adeptos de Baal. Então, os recabitas, eles foram homens que, ali na época de Acabe, bem antes, né, na época de Elias, eles já estavam ali na região e eles foram contra, porque de alguma forma eles criam um Deus.
do Deus de Israel. Mas eles viviam de outra forma. Por quê? Quem eram os recabitas? Recabitas, eles eram da família de Recabe, né? E quem era o líder deles era o Jonadab, que era um antepassado, ele já era morto. Isso é um detalhe meio importante, ele já era morto. E ele tinha dado algumas ordens: não bebam vinho, não é para beber vinho. E também não é para vocês plantarem. Vocês não vão plantar vinhas. E vocês nem possuirão terras, vocês vão viver nômades mesmo, vivendo em tenda. E Jeremias, convida eles, esses recabitas, e faz um banquete para eles com o quê? Com vinho. E oferece vinho para eles. Bebam. E aonde eles respondem isso? Não, nós não bebemos vinho. E nós temos essa postura. E aí, qual é a lição que Deus quer mostrar ali para aquele povo, para o povo de Israel? Ora, vocês que eu escrevi com o meu dedo os 10 mandamentos e vocês repudiam. E esse homem, um homem simples, fala isso e aqueles obedecem. Povo de Israel, vocês são totalmente indignos. É isso que o coração de Deus, ele quer mostrar essa comparação para provar que, como homem, como nós somos ingratos, né? E esses homens aqui acabam sendo super fiéis ao mandamento de um homem. Mas Deus olha para essa situação de uma forma muito bacana. Ele diz assim, que por isso o Senhor diz que jamais faltará Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Essa é a questão. Eles estavam longe, mais uma vez, é o Deus de todos, é o Deus que a gente muitas vezes quer colocar Deus num tubo de ensaio, que é o Deus dos evangélicos, e a gente enche a boca para falar isso, e a Bíblia muitas vezes fala isso. É o Deus dos recabitas, é o Deus que olha para o recabita e recebe o louvor deles, mesmo que não seja completo, mesmo que não seja toda a adoração cerimonial do templo que se fazia, eles não iam no templo, mas o coração deles era de Deus. É muito legal como Jeremias, amando do próprio Deus, traz essa história para provar que nós não temos os direitos autorais de Deus. A gente não pode jamais dizer somente por nós que nós somos salvos. Não, de forma alguma, porque Deus é muito grande, muito grande. A gente tem que sempre estar bem humilde diante dele. Amém? Algum comentário sobre esses textos? Amor? E agora, a Raquel vai falar de Mateus capítulo 13. Ai, Mateus capítulo 13. Quantas parábolas, não é mesmo? Muitas parábolas, né? Vamos começar primeiro com a do semeador, né? E a parábola do semeador, eu tenho lido bastante livros. O último livro que eu estou lendo é o Metanoia. E eu fiz também, recentemente, também um plano da Bíblia que fala de renovar o pensamento, né? E um pouco disso, né? A palavra de Deus, ela vem, e antes dela descer ao nosso coração, ela fica na nossa mente, né? E uma coisa interessante que fala no plano bíblico que eu fiz é que pensamentos bons, eles precisam ser incluídos, eles precisam ser acrescentados continuamente na nossa mente. Pensamento ruim, eles precisam ser expulsos, porque eles entram sem permissão e ficam, né? Então, às vezes a gente fica com uma mentalidade negativa, né? Olhando porque a gente não tem, e aí acaba que é um pouco disso, né? A palavra de Deus entra, só que nós somos levados pelos nossos outros pensamentos. A gente permite que o inimigo roube aquilo que Deus plantou na gente, né? Aquilo que Deus semeou na gente. Então,
É bem interessante isso, né? E uma coisa que a gente precisa saber é que tem gente que fala, mas eu não consigo controlar o que eu penso. Sim, você consegue, você precisa conseguir. Na palavra de Deus está escrito que nós temos que levar todo pensamento cativo a Jesus, né? É questionar o Senhor. Senhor, isso que eu estou pensando vem de ti? Não vem de ti? Então eu não quero na minha mente, né? E você não... tanto que eles usam até uma parábola, né? Que você não pode impedir que os pássaros voem por cima da sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam um ninho na sua cabeça. Então, assim, os pensamentos ruins, eles vão vir, né? Às vezes a gente tem, né? Nós somos seres humanos, a gente tem aquela coisa de não estar bem, de às vezes não ter fé, de às vezes duvidar, mas cabe a você deixar isso crescer no seu coração ou não, né? E a parábola do semeador tem um pouco disso, né? A palavra ela foi plantada, ela foi semeada. Só que aquela terra, né, aquele coração não estava pronto para receber, ou aquele coração foi roubado, né? Os passarinhos vieram e comeram a semente. Então é bem questão disso. A gente tem que guardar. A palavra fala, né? De tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, os teus pensamentos, aquilo que você pensa, guarda. E a gente não pode deixar o inimigo ficar andando na nossa mente como se fosse uma calçada, como se estivesse passeando, né? Não pode permitir isso. A gente tem que ter o controle da nossa mente. Cadê? Fala também a primeira parábola dos semeadores, do semeador. Aí depois, a partir do versículo 11, ele fala sobre os mistérios do reino dos céus. E porque os discípulos perguntaram, né, por que o Senhor fala por parábolas, né? E ele fala, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não é dado. E aquele que tem, para ele se dará e terá mais abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que ele tem vai ser tirado, né? E assim, né, às vezes é passado como... Às vezes as pessoas elas interpretam errado, né? Porque assim, a palavra de Deus ela é aquilo que você falou. Jesus, ele não veio para a Terra para os evangélicos, né? Ele não veio para salvar só esse povinho. Eu, Raquel, duvido que Deus enviaria seu único filho para morrer só pelos evangélicos, né? Só os que têm a plaquinha. E não é, ele veio a todos, né? Ele veio para todos. Só que cabe a você querer receber ele ou não. Então é um pouco disso. Os discípulos, eles decidiram seguir Jesus, eles fizeram isso. Então aquele que tem vai ser mais dado e vai ter abundância. E aquele que não tem, aquele que não quer, até o que ele tem vai ser tirado dele. Então eu interpretei um pouco dessa forma. Aí a partir do versículo 20, aliás, ele explica depois para os discípulos a parábola do semeador. Quem ouve a palavra e não a compreende, então na King James fala que então vem o perverso e afasta o que foi semeado do seu coração. Então nós temos que pedir para o Senhor para que a gente possa compreender discernimento do que está sendo dito, para que o inimigo não venha roubar da gente aquela palavra. Porque se a palavra é semeada, mas você não entende, ela não vai morrer e assim dar fruto, né? Ela vai ficar lá. E aí se ela fica lá, o inimigo vem e rouba da gente, né? Depois Jesus, a partir do 26, ele fala da parábola do joio e do trigo, que também é uma verdade que a gente vive, né? Coisas boas e coisas ruins, elas vão acontecer, pessoas boas e pessoas ruins sempre vão existir, e algumas situações, elas precisam crescer juntas, como que, né, mais ou menos isso, que aí na hora certa vai se separar o que é bom e o que é ruim. Muitas vezes a gente tem alguma situação na nossa vida que a gente não entende o que a gente está passando, mas aquela situação ela precisa acontecer, porque no momento certo Deus vai tirar aquela situação ou aquele momento ruim, e quando ele tirar o que é bom, nós vamos estar amadurecidos, nós vamos ter crescido e aprendido com aquilo. Então também tem a questão das pessoas, né?
caminham juntas, né? E depois o Senhor vai separar aqueles que são dele e os que não são. E tem também, o Senhor me fez entender também a questão das situações, que elas caminham juntas. Né? E quando Deus separa aquilo que é ruim, quando Deus tira aquilo que é ruim das nossas vidas, a gente percebe que o que é bom ficou melhor, porque a gente amadureceu e a gente cresceu com aquilo. A gente teve um momento de aprender com o joio, né? Não só deixar ele crescer junto, né? E aí o Senhor fala depois o Senhor fala da parábola do grão de mostarda, que é a questão da fé, né? É a menor de todas as sementes, mas quando crescida é a maior entre as hortaliças. E a gente precisa ter, assim, a gente às vezes fica esperando, a gente fica às vezes desejando uma fé gigantesca, uma fé como Abraão teve, e você fica menosprezando a sua fé e impedindo que ela cresça. Às vezes a gente deixa de deixar o Senhor desenvolver a nossa fé, fazer com que ela cresça a tal ponto, porque a gente fica menosprezando a nossa fé. E Jesus ele deixa bem claro que o grão da mostarda ele realmente é o menorzinho. O Rodolfo ele tem um potinho de sementes de grão de mostarda em casa, elas são bem pequenininhas. E se você jogar na internet, você vai ver o tamanho da folha da mostarda, ela é maior que a couve, ela é enorme. Então, assim, às vezes as pequenas coisas, a gente não pode menosprezar os pequenos começos, né? O pequenininho, o coração puro de Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu acredito em Ti, eu confio em Ti. Essa fé pequenininha, essa fé fraquinha, ela vai crescer. A gente precisa deixar o Senhor. Você falando isso, está fazendo eu refletir, né, que a fé, eu acho que é um dos maiores manifestados da fé em nós, é a gente buscar agradar o Senhor, né? Que é como se a gente estivesse lutando pelas nossas fraquezas. Né? O pecado caminha sempre ao nosso lado, nós o temos encarnado em nós. E aí a gente caminha com consciência dele, igual a gente falou sobre Davi, né? Consciente de que temos esse pecado, de que pecamos, falhamos. E aí vamos lutando contra esse pecado para nos tornar forte. Então, ou seja, eu acho que Deus sente essa força, não força, esse esforço em nós. Eu acho que Ele é muito bondoso para isso. Ele sente a gente se esforçando na nossa fraqueza, né? E aí entra aquele versículo: o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, até a fraqueza, até o pecado, ele é transformado em bênção em nossas vidas. Até o pecado induz para que o nome de Deus seja glorificado, né? Porque quando a gente luta contra ele, ou somos transformados ou libertos, o que ocorra é para a glória de Deus, né? E essa consciência e esse esforço, eu acho que é uma adoração muito grande a Deus. E assim, o reino de Deus ele é simples, né? É a gente quem dificulta, é a gente que fala, não, mas eu acho que então, para que eu seja aceita, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E na verdade é muito simples. Se a gente for olhar para Davi, como a gente tem olhado esses dias, é muito simples. Ele não esperava a poeira baixar, ele não esperava ele se sentir menos culpado, ele não fingia que não era com ele. No momento em que ele percebia o pecado, ele declarava para o Senhor e ele já chegava para o Senhor. Ele sabia que aquilo era palavra de Deus, né? Ele não podia. E ele não, uma coisa interessante de Davi é que ele não podia, uma coisa que ele não podia, e ele deixava bem claro: eu não posso me afastar dele. Eu não posso perder o amor de Deus, eu não posso deixar ele irritado comigo. Então a primeira coisa que ele fazia era pedir perdão. A primeira coisa que ele fazia já era correr e contar. É mais ou menos assim: fiz errado, eu errei. É do tipo desesperado, né? Enquanto eu estiver com ele, tá tudo bem, né? Eu preciso contar para ele, porque se eu ficar longe dele um pouquinho, eu morro. Né? E às vezes a gente fica fazendo igual Adão. Eu ouvi sua voz, percebi que estava nu e me escondi, tive medo. A gente se esconde. E não é para se esconder, é para fazer igual Davi. Davi errava, a primeira coisa que ele fazia era correr para Deus. Mesmo nu, sujo, imundo, ele corria para Deus. E essa simplicidade é igual uma criança que
se faz alguma coisa errada, já tem que contar, já chega e conta, olha, eu fiz isso, quebrei. Já chega e conta. E essa simplicidade. Assim como tem aquelas que culpa, né? Assim como tem aquelas que culpam o amigo, que fala que não foi ele, que ele não é assim, que é você assim. Você que é, ou seja, ele não vê. Ele não vê, ele se ira, né? Quando na verdade era para se acalmar, ver. Fala, nossa, é mesmo? Igual então, Caim. Vou tirar para lá, né? Tá sujo, vou limpar. Caim, né? Igual Caim, na verdade, Deus estava dando para ele a oportunidade dele perceber que o que ele estava oferecendo para o Senhor não era o melhor dele. Era só isso que Caim tinha que fazer. Ele só tinha que perceber. É autorresponsabilidade. Não matar o irmão, né? É autorresponsabilidade. Eu sei o que eu fiz e não fiquei culpando os outros. Não fiquei arranjando desculpa. É aquilo. Fui eu que fiz isso. Né? É aquilo que a gente falou, dar nome ao pecado. Eu fiz isso. Eu fui invejoso, eu pequei, eu desobedeci, eu me irritei. Assim. Simples. Porque Deus, ele não se afasta da gente. O pecado, ele vem para criar uma barreira entre nós e Deus. Deus, ele continua no mesmo lugar, perto da gente. Perto está o Senhor. Ele continua no mesmo lugar, ele não sai. Quem se afasta somos nós. Então, quem tem que correr para ele somos nós. Então, no momento em que a gente peca, a gente tem que correr para o Senhor. Tem que ser automático. A primeira coisa que vem na cabeça é correr para o Senhor. Senhor, eu fiz. Me perdoa, eu pequei. Me ajuda. E está nisso constantemente, né? Aí o Senhor depois fala também da parábola da mulher com o fermento. E ela... Deixa eu ver aqui. Em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. E aí ainda vem, né? Todas as coisas, a partir do 34, todas as coisas que Jesus falou à multidão por parábolas e sem parábolas, ele não lhes falava, para que se pudesse cumprir o que fora dito pelo profeta, dizendo, eu abrirei a minha boca em parábolas, proferirei coisas mantidas em segredo desde a fundação do mundo. E aí Jesus se despede da multidão, eles entram na casa e aí ele começa a explicar a parábola do joio e do trigo. A boa semente é o Filho do Homem, é Jesus na nossa vida, né? O campo, ele explica de novo, o mundo, portanto, o joio é colhido, queimado no fogo, isso acontecerá no fim do mundo. Então, ele já começa a falar para os discípulos, né? Como vai ser. E um pouco do que ele fala no Salmo, né? O que acontece com os ímpios? Eles vão acabar, eles vão morrer, eles vão sofrer. E o ímpio é aquele que ignora e não aceita o Senhor. Precisa deixar isso separado. As pessoas que não conhecem o Senhor não são ímpios. Os ímpios são aqueles que sabem e não querem. Esses são os ímpios. Esses não tem porque às vezes as pessoas elas ficam colocando como ímpio. Nossa, o ímpio, então, é o cara que vai na macumba. Não sei se o cara que vai na macumba conhece Jesus. Não sei se ele sabe da verdade. Às vezes ele acha que a verdade que ele está vivendo, que o que ele está vivendo lá é a verdade. Então, não está no tempo dele, logo pode ser que lá para frente ele vá. Você disse bem. Então ele não é o ímpio, né? O ímpio é aquele que sabe da verdade, mas não quer. Semana passada a gente falou justamente sobre isso. A questão do Espírito Santo. O que é o pecado do Espírito Santo que é imperdoável? É você se tornar ímpio. É você recusar Jesus. Foi a comparação do povo de Israel lá com aquela tribo lá que você falou, né? Recabitas. Né? Essa recusa, né? Porque ele é a vida, né? E aí depois, então, Jesus ensina os discípulos e os discípulos ficam impressionados com tudo que ele fala, né? E eu fico às vezes imaginando, né? Eles tiveram Jesus ali pertinho deles, explicando tudo. Eu acho que eu não dormiria. Não, pode continuar falando. A gente não vai mais sair daqui. A gente vai ficar aqui até... E era engraçado. Isso aconteceu lá no final, lá no jardim, né? No Getsemane, quando eles viram
viram Jesus junto com os... Acendendo, aí eles não quiseram sair dali, os Eles 500 que viram. Vamos sim. Não, Vamos embora. não, aquela outra... Esse também, né? Também. Mas aquela entendi. cena do Getsemane, quando Jesus foi... Não foi de Getsemane, que ele tem a que ele foi visão. orar, que ele foi chorar. Isso. Aí os discípulos falaram, não, vamos aqui, fica aqui, vamos montar uma tendinha, vamos ficar aqui, que eu não queria deixar eles irem embora, porque havia uma Fantástico. uma unção, assim. Eu também ia fazer uma barraquinha Então, the pra power ele. have string. Eu já vi muito Hoje a gente falou isso do Jacó. A gente falou isso hoje do Jacó, né? Quando ele segurou o anjo e não deixou subir. Que ele falou, né? Me dá a sua bênção para depois subir. Eu quero continuar o que eu estou sentindo aqui. Sim, ó. Isso aqui tá muito bom, não vou largar. Me dá um pouco para aí você vai embora. Eu faria exatamente igual. Se eu ver um anjo, eu grudo nele. Grudo. Pode vir aqui. Tem muita coisa para fazer, meu filho. Mas sabe, né, Shell, que eu acho que Deus tem nos dado essa sensação. Não sei se você tem estado assim ultimamente, puro êxtase, em meditar a palavra de Deus. Uhum. Tipo, a gente tem uma sensação, uma paz, um estado de espírito assim tão feliz. O sábado se tornou algo que já era, né? Mas assim tem ampliado cada vez mais. Ajudou muito também com essa, porque é muito fantástico, né? Essa questão da igreja, porque nós somos igreja. A gente está sendo uma igreja aqui compartilhando, a gente está sendo uma igreja ensinando para as crianças. Então, isso é tão prazeroso que não tem um peso nenhum nisso. Olha que a gente começa de manhã cedinho e a gente não para. Eu fico meditando, a Cris meditando de um lado, e depois a Cris vai falar com as crianças na Bahia. Na Bahia, eu estou num grupo fazendo então, uma trilha. Praticamente o sábado se tornou. Aí tem o filminho, aí depois tem a meditação do salmo. Aí a gente aqui, então, o sábado é do Senhor, é um Shabá. Isso é legal, porque a gente reconecta com Deus, né? É uma conexão. Essa semana eu verifiquei, Deus, semana passada, quando eu saí do banho com a toalha na cabeça, sentei na cama para meditar a Bíblia. A casa estava em silêncio, a Clarinha estudando, o Sérgio estudando aqui a palavra no sofá, e eu sozinha, em maior silêncio, eu pude refletir a Bíblia, sabe? Ler ela, meditar ela. Eu falei, meu Deus, quanto tempo eu perdi, né? E eu não vivi isso, né? Quanto tempo! Que maravilha! É um tempo não dá vontade de parar. Não dá vontade de parar. E é legal que Deus vai mandando, o Espírito Santo ele vai revelando um monte de coisa, e aí você fala, meu Deus, estava tudo aqui. Eu ando maravilhada com Romanos 12, se não me engano. Não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos com a... Você precisa colocar alguém aí da sua casa para fazer junto com você. Por que eu digo isso? Porque quando eu medito, estudo com o Sérgio, não, tudo bem, você está fazendo aqui com a gente, isso já é muito legal. Mas quando eu estou em casa com o Sérgio, a gente se conecta um com o outro, é muito legal. Quando eu debato aquele texto, aquela inspiração, ou aquela reflexão, e ele debate dele, e aí a gente... Que é o que ocorre aqui com a gente, sabe? Uhum. Isso é muito gostoso, é muito prazeroso, né? Eu acho que a sua irmã iria gostar, Rosângela. Acho que no horário do nosso Shabá... Então, é que no horário do nosso Shabá tem culto. Ah, tá, e aí ela fica no culto. Ah, então você jamais poderia pedir ela sair do culto. Né? Sai agora. Mas eu sempre compartilho com ela, né? Até porque a gente dorme no mesmo quarto, e antes de dormir a gente acaba sempre conversando um pouco, eu sempre compartilho com ela. Que bom, é bom, né? Muito bom. E ultimamente as pessoas têm falado muito de mindset, e isso tudo não é novidade, gente. Isso está escrito em Romanos. Mas de quê? A gente renova o mindset, que eles ficam falando que você tem que mudar a sua mentalidade. Tem muita gente ganhando dinheiro, coach ganhando dinheiro para as pessoas mudarem a mentalidade e tudo mais. Isso não é novidade. Isso não é novidade. Isso está em Romanos. Isso está na Bíblia. O primeiro coach foi Paulo, e ele mandou para os romanos que você tem que... Agora que ele é cristão e está usando, né? E ganhando dinheiro, picareta. Ganhando dinheiro. Então, assim... Ganhar dinheiro com
com isso, tudo bem. A questão é que ele tem que dar honra a quem tem honra, né? É, Se ele falar, foi Jesus que falou isso. e eu tava lendo os livros e o Espírito Santo virou para mim e falou: Isso não é novidade, tá aqui, ó. E aí você vai lá e vê. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Gente, isso é maravilhoso. Eu tô assim, gente, eu já tô acho que umas 2 semanas só nesse versículo. Então você imagina a riqueza que é uma Bíblia inteira. É muita coisa. É Nossa, muita demais. coisa, muita coisa. A palavra de Deus é linda. Eu estou A assim vida, apaixonada. Jesus deu muito tempo para meditar. Amém, amém. Que o Senhor nos perdoe por ter começado agora. Eu queria tipo uma classe assim, de pau aí pra gente, bem rápida, resumir Isso. pra gente captar tudo. E aí agora acho que eu tô igual o Sérgio, né? O Sérgio que tem várias versões da Bíblia, agora eu quero uma King James, depois eu quero a mensagem, eu quero ter todas. Você sempre usa isso. Ah, eu acho que eu tenho isso em PDF. Eu já vi essa capa. Que legal. Porque é tipo a Bíblia detalhada por versículos. Então são vários livrinhos desses. São várias unidades, entendeu? Eu vou procurar nos meus livros, eu acho que eu tenho em PDF. Isso é muito legal. Muito bom mesmo. Vai amar. Vou falar para você mandar foto depois para você ver. Tá bom. Tem mais algum comentário? Tá bom, Mateus 13. Mas assim, tudo isso. Em minha defesa são 58 versículos neste único capítulo. Não, mas é a essência. Tudo isso que eu falei é a essência mesmo. Muito profunda, né? É legal como a questão de parábolas, né? Mateus ele vai deixar bem claro, ele cita várias justamente para falar. Cara, Jesus era o cara das parábolas, né? Ele cita várias, uma em sequência da outra, justamente mostrando que é o que você falou, Raquel, não é falar, é o que ele fala lá atrás também, não é dar pérolas a porcos. Deixa bem claro isso. A palavra, esses dias até a Cris comentou, a Sônia também comentou quanto a isso. Por que eu escrevo de forma meio enigmática? Porque eu aprendi com meu mestre. Meu mestre fazia isso, eu gosto disso. Porque é legal, porque você instiga a pessoa a pensar. Você desafia a pessoa. E é isso que Jesus queria fazer muito mais, porque aos seus. E uma das parábolas que me chama a atenção, esse aqui, é daquele homem que vende tudo que ele tinha. Que está lá em... mais para frente... 44, quando fala do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Porque ele fala uma coisa muito drástica. Ele fala assim, uma coisa que... O que é o reino dos céus? Porque ele está falando reino dos céus. O que é o reino dos céus? É semelhante a um cara que ele pega tudo que ele tem, ele vende tudo que ele tem e... Voltei. Então, fala de um homem que ele tem, ele, por conta de um tesouro escondido no campo, ele vende tudo para ter aquele campo. Ou aquele homem negociante que procura uma pedra preciosa, vende tudo que ele tem, e diz tudo, por causa da pérola. É uma história drástica, né? Porque como você vai vender tudo por causa de uma pedra? Como você vai vender tudo por causa de uma questão de um tesouro escondido que você nem sabe se tem certeza que ele existe? Esse é o reino do céu. É algo escondido. É algo escondido. É algo que as pessoas não entendem. É um tesouro que não tem valor. E não é à toa que lá em cima ele vai falar o que é o reino dos céus. Não tem valor no sentido de que nada compra, né? No sentido também, outro sentido que ele tem, você falou da fé, a questão do grão de mostarda, mas também no sentido de ser nada. O que é ele? Ele não é nada. Ele é uma coisinha que você joga na terra e é desprezível. Desprezível. As pessoas não vão olhar. As pessoas não vão dar valor. E ela, quando cresce, ela é valorosa. Primeiro porque a ação dela é dada na terra. É o próprio Deus que faz crescer.
essa é uma outra coisa também, não são vocês, homens. Sou eu, Deus, que faço crescer. E eu faço crescer algo pequeno, que é o reino dos céus, é isso. É algo que para muitos é pequeno, mas aos meus olhos é imenso. É imenso. Isso que eu entendo também quando ele fala desse reino dos céus. E finalizando, né, você vê que como é o posicionamento das pessoas. Começaram a perguntar, esse aí não é o filho de José, não é o filho de Maria, não é o carpinteiro, não sei o que, lá. Ou seja, desprezaram Jesus. Desprezaram porque olharam para ele e ficaram escandalizados de ter por causa de Jesus. Jesus, sabendo o coração deles, ele só responde, tudo bem. O profeta não tem honra na sua própria casa, e por causa disso, por causa da pouca fé deles, não ocorreu milagre naquele lugar. Não muitos milagres. E aí Jesus, o último texto que a gente vai falar é Mateus 14. Rogério, você está aí, meu filho? O silêncio. Está aí, meu filho? Eu tô. Tá assim. Amém. Desperta. Tô aqui. A gente vai falar o texto ele é muito interessante. Ele vai falar de João Batista, que é decapitado, mas por que ele vai citar de João Batista, né, de Herodes? Justamente porque vai contar a história de João Batista agora, que ele é morto e a sua cabeça é entregue por mando de Salomé. Salomé, não é o nome da menina, acho que é Herodías, nem lembro, mas a questão é entregue ali por mando da mãe e entregam a cabeça e ele é morto. E aí, por conta disso, eles vão falar com Jesus. E aí, Jesus também tem o posicionamento que fica meio que, a gente nem percebe esse detalhe, mas é um detalhe importante. Jesus pega o barco e vai para outro lugar. Ou seja, Jesus sai na jurisprudência ali de Herodes. Eu vi esse comentário, achei interessante. Ele vê essa situação e prefere não ter esse conflito com Herodes, porque Herodes já estava dizendo que Jesus era, como diz o primeiro texto, né, que esse Jesus, o Herodes, pensando que é o João Batista ressuscitado. Então, para não ter conflito, Jesus sai daquela região. E um comentário importante, Jesus está em luto. A gente tem que lembrar disso, que João era primo de Jesus, era um homem muito querido por Jesus, era um homem que Jesus tinha honrado há poucos capítulos atrás, e ele está de luto. Né? Ele está sentindo as dores de perder um primo jovem, 33 anos, 32 anos, 31, ou seja, era início de vida, era muito jovem. Mas Jesus vê uma multidão no deserto que o seguiu. E ele vai justamente para um deserto, longe, como eu disse, da autarquia de Herodes. É um lugar bem longe, mas as pessoas estão carentes. E isso o texto deixa muito claro no versículo 14, que ele teve compaixão. Né? Então, sempre voltando, quem é o nosso mestre? O nosso mestre, sim, é a pessoa que olha para os fracos, para os doentes, olha para a multidão sedenta e tem compaixão, né? E ele se esquece do seu próprio problema, seu próprio luto, e começa ali a se preocupar com aquelas pessoas. Porém, vai se passando o tempo e ouvir Jesus é algo maravilhoso. A gente perde o tempo e a gente vê isso por aqui, que a gente já está quase 2 horas e imagina, ouvindo da própria voz eterna. Você não quer saber de nada. Não deve dar fome. Não dá fome, não dá nada. Mas a preocupação dos discípulos é autêntica. Você está no meio do deserto. Como que você vai viajar no meio do deserto? Não dá. Não dá para despedir essas pessoas assim. Está ficando tarde, mestre. E agora? Alimentem eles, diz Jesus. Tá bom, né? A gente tem 5 pães e 2 peixinhos. E aí ocorre esse milagre maravilhoso de que as multidões são alimentadas de forma que
Diz o texto, 5.000 homens, sem contar, e isso é sempre fato, é muito legal, essa escrita de Mateus, porque sempre que a gente lê toda a Bíblia, todas as contagens que você vê, sempre são só de homens, nunca é contado mulheres e crianças. Mas aqui ele deixa clara essa cultura, é como se ele estivesse escrevendo não só para os judeus, mas para todos. Porque a gente pode calcular em 10.000 pessoas tranquilo, né? De 8 a 10.000 pessoas tranquilamente. Ou até mais. Então, Jesus faz esse milagre. Só que quando ele faz esse milagre, o versículo 22 mostra que nada é à toa em vivendo com Jesus. Nada é à toa vivendo com Jesus. Porque ele insiste, diz o texto, para que os discípulos entrem no barco e vão embora. E ele fala assim, e eu vou subir e vou orar. E ele despede aquela multidão. E ele faz isso de forma totalmente proposital. Ele vai orar, ele vai sempre se reconectar com Deus, com o seu Pai, e é isso que a gente sempre tem que fazer, para que não subisse a sua mente, né? E ele vai dar esse exemplo, não subiria, que ele era o grande Deus maravilhoso. Mas aos seus discípulos ele vai dar uma grande lição. Ele vai falar, não fique nesse meio. Eu vou tirar vocês desse meio de glória, porque foi uma glória majestosa que vocês viveram, foi. Mas eu quero que agora vocês façam um certo jejum de mar. É um jejum que vocês vão entrar, porque diz o texto que na quarta vigília, porque eles sofreram uma tempestade onde ficaram horas ali, eles já estavam cansadíssimos, porque eles ficaram a noite, o dia todo ali naquele deserto, houve aquela festa maravilhosa, distribuição de pães. Para 5, 10 mil pessoas é algo muito cansativo, a gente não consegue nem imaginar isso, eles estavam muito, muito, muito cansados. E aí eles são castigados por uma tempestade, e isso é 3 a 6 horas, quarta vigília, no horário romano, era de 3 a 6 da manhã. Então a gente está na alta madrugada, os discípulos estão extremamente cansados. E Jesus queria dar uma lição para eles. E fala assim, e aparece andando sobre o mar. E aí eles, temendo que fosse um fantasma, o reconhecem e Pedro fala, eu quero ir contigo, Senhor. E Jesus, vem, pode vir, Pedrão. E é isso que é o legal dessa história. Porque nessa tarde eu comecei a meditar nisso, pensei, poxa, de fato, Deus queria trabalhar com o líder Pedro, que ele se tornaria daqui a pouquíssimos anos. Porque ele diz o texto que ele começou a sentir o toque do vento. O vento começou a deixar temeroso em afundar, o vento, o mar, uma onda. E o que é isso, de fato? Na verdade, é a multidão. Pedro, cuidado com a multidão. Porque a multidão, na verdade, você acha que ela vai te subir, ela vai te levar, mas ela vai te afundar. A multidão é isso. A multidão, essa conexão com o desejo de se aparecer, de ser o astro, e não eu que sou o centro. Uma vez você pregou sobre isso, sobre a multidão, e quando Jesus ia fazer milagres, né, a multidão são aqueles que querem resultado, ou que querem pão, né? Querem Sim. comida, querem ter benefícios políticos, né? Porque eles queriam, porque eles acreditavam que ele seria rei, e que eles já estavam no lado do homem que ia os libertar. Então, os interesses deles, o interesse da multidão é outro, né? É muito pequeno, é egoísta, né? É sempre temporal, né? É temporal, é só naquele momento. E aí Jesus o repreende, dizendo, homem de pouca fé, né? Fé em quem? Fé na multidão? Porque se você for depender da multidão, a multidão é isso. Uma hora ela está te louvando, e a outra hora ele vai estar gritando, crucifica-o, crucifica-o. Como fizeram com Jesus. Jesus nunca foi pela multidão.
E essa é uma lição que ele vai A dar. multidão o irritava, né? Não, porque na realidade ele sabia, e isso é uma grande diferença conosco, né? Ele sabia quem era seu e quem não era. Então ele sabia que aquela multidão das 10.000 pessoas que estavam lá, como a Raquel mesmo disse, a gente não falou da parábola do semeador, são 4 tipos de pessoas. E se a gente colocar assim, 25% das pessoas é que ouvem, né, segundo essa matemática de Cristo, que vão ouvir. Então não é todo mundo que vai ouvir, porque a palavra de Deus, para entrar no nosso coração, eu não digo que aquela pessoa, quando diz o texto que foi jogada a semente no meio do caminho, o diabo tirou, pode ser num momento da vida dela, mas pode ser que em outro momento ela venha a encontrar. Pode ser que até seja pouca, Quem né? sabe é o semeador. Ele conhece. A gente nunca pode julgar nisso, porque existem processos, a terra pode né? ser tratada, né? Sim, Ela pode sim. ser cavada, amaciada, regada e... Mas a grande lição de Jesus não é todos. Todos que eu falo, não são todos que vão me ouvir. A palavra, quando ela vem de forma que ela vem com sustento grandioso, maravilhoso. Então, o que ele está preparando Pedro para essa jornada de fé? A fé em crer que Jesus é o centro da sua vida, de tudo, e essa confiança tem que ser, o seu olhar tem que ser somente em Jesus. Então, essa fé que é exigida do nosso amigo Pedro, e todos reconhecem, não? Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então, em uníssimo, eles declaram, né? Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. E interessante que aqui, diferente do que ocorreu no capítulo anterior, quando eles param numa região, as pessoas que estão naquela região de Genezaré, elas desejam tanto Deus, tanto Cristo, respeitam tanto Ele, que eles creem e são curados dessa forma, e só de tocar a borda do manto de Jesus, e todos foram curados de Jesus. Então, quando a gente está perto dele, né, quando a gente entende que dele há virtudes, dele vem, como disse a Cris em Asaf, quando estou perto de ti, meus olhos são abertos, os ouvidos são abertos. Quando estou perto de ti, meus dilemas são reconsiderados, são releitos. Perto de ti, eu encontro a rocha. Perto de ti, eu encontro a caverna onde eu vou me amparar e descansar em ti e renovar as minhas forças, mesmo que eu não entenda a situação e até critique a ti, e até que diga a ti, levanta-te. Mesmo assim, dentro da caverna, eu posso ouvir a voz de Deus. Eu posso ouvir a voz de Deus. Um Deus que ele está sempre pronto, como estava pronto para Zedequias, a perdoá-lo e a dizer, Zedequias, faça o que eu estou te pedindo, porque é o melhor para você. Povo de Deus, faça igual aos pecabitas, porque é melhor para vocês. Me conheçam, queiram me conhecer, queiram me anelar, queiram me desejar, queiram estar perto de mim. Não porque eu seja um Deus, vou usar uma palavra forte, mas um Deus melindroso. Não, é porque eu sei que eu, Yahvé, sou a essência de todas as coisas. Eu sou a vida. E se você não está conectado à vida, se você não está conectado ao rio, se você não planta a sua árvore, como diz Salmo 1, junto aos rios, você não vai crescer. Você não vai se desenvolver. Você não vai dar frutos no tempo certo. Tem que ser regado continuamente. Continuamente. Né? A água tem que passar por ali continuamente. E por mais que Deus nos leve a mares tribulosos, tempestuosos, mares revoltos, tempestades atípicas. A gente não contava com essas tempestades, mas Ele está perto. Ele está perto. Ele sempre nos convida a sair do barco,
a sair do barco, a sair da situação, a sair da visão da situação como convite de Asaf. Saia dessa visão, Asaf. Você olhar para o próximo com inveja não é a visão correta. Saia do barco e veja, aviste que você pode caminhar sobre as águas dos seus problemas, sobre as águas das suas frustrações, sobre as águas que te atormentam tua alma. Saia do barco. Amém? Amém. Que bom compartilhar a palavra do Senhor. E agora é o momento de a gente estar ceando. A gente vai chamar as meninas para elas estarem Faz um favor, participando. vamos cear? Eu vou pegar Pega aqui e o vou suco. ajudar só um minutinho. Peraí que eu também vou. Não, é suco. Depois a gente volta. Eu vou matar aquela aranha. Pode tentar com uma de Bom,